Podástico. Podástico. Hip hip aí, meninos e meninas, começando mais uma edição do Podástico aqui na sua internet mais próxima. Eu sou Anderson Foca, estamos em 4 hoje com uma novidade. Hoje é a nossa primeira gravação, digamos, nos vendo e nos ouvindo em tempo real, porque normalmente a gente utiliza para gravar o Podástico o WhatsApp, mas hoje estamos aqui com uma nova tecnologia que foi nos trazida por Atalígia. Boa tarde, bom dia, boa noite, Atalígia. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Pois é, eu como espectadora, amante de podcasts mundo afora, fiquei sabendo que estava rolando essa tecnologia aqui, desse sistema chamado Podcast, e falei, por que não testar, não é mesmo? Vamos lá, então estamos aqui fazendo esse experimento, e eu espero que dê certo. Acho que quem vai ganhar com isso, na verdade, é quem escuta o Podástico, que vai ganhar um ambiente muito mais interativo, muito mais, né, zoado, que eu acho que faltava um pouquinho de interrupções e caos nesse Podástico. Tudo bem. Caio Vitoriano. Olá, todo mundo. Muito bom essa inovação aqui agora vendo todo mundo. E aí, um abraço para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui já são 19 horas no momento que a gente está gravando hoje, sexta-feira, 23 de outubro, né? E já é noite aqui para mim. Antes era de dia, vocês não, quando podia ver, eu estava ainda no meu verão aqui, estava ainda muito claro esse momento, mas agora tá já tipo Natal, vamos chamar assim. E aí, um abraço para todos e ótimo ver vocês assim, e vamos que vamos. Ana Morena. Olha, eu me sinto muito representada por este novo momento, mais bagunçado, com as pessoas se interrompendo, sabe, se misturando, dando pitaco na fala da outra, sabe? Eu acho que eu gosto muito, estou aqui para isso, e vamos de assunto, que eu estou doida para comentar as coisas. Você é Ana Morena, perfil mesa de bar, né, no podcast, esse que é o esquema. A gente, aqui no Podástico, para quem acompanha a gente já de perto, às vezes tem assunto específico, às vezes é revista. Eu amo quando é revista, que aí vira um fuxico danado, sem contar que reflete o nosso grupo de jovédios do Zap, que a gente pega os assuntos, né, ali da semana, vai botando lá para discutir aqui no Podástico, quando não tem um assunto principal, assim, que normalmente é mais sério e tal, a revista é mais de boa. Isso é sempre de boa, na real, né? Mas a revista, digamos, é mais descontraída. E aí a gente vai, hoje, com vários assuntos legais que parou nesse grupo de Zap. A gente vai comentar sobre a Lué de Luna, o Marcelo D2, os 30 anos da MTV Brasil, os 7 de Chicago, filme maravilhoso, Smashing Pumpkins, Pearl Jam acústico, retrato narrado, Praia dos Ossos. São muitos assuntos. Para começar, eu queria chamar a Ana Morena para a gente pôr na roda esse doc/disco do Marcelo D2, que já tem umas 3 semanas que saiu, né? Mas que a gente terminou não falando por aqui, porque a gente foi atropelado pela morte, do falecimento, né, do Ed Van Halen, e fez um podástico especial para ele. Ana, você que chamou a pauta aí, o que é que te impressionou nesse doc e nesse material do Marcelo D2? Cara, eu sou muito fã do D2, eu acho ele um cara muito criativo, muito... as coisas que ele faz, a forma como ele trabalha a música e como ele cria as coisas é de uma forma muito sólida, assim, muito robusta. E eu fiquei muito impressionada vendo o vídeo, né? Eu acho que o filme que se chama Assim Tocam os Meus Tambores, né? Que foi em cima do disco que ele fez ao vivo no Twitch, né? Ele fazer um vídeo, um disco ao vivo, né? No Twitch, para as pessoas verem você mixando, você escolhendo os timbres, criando as coisas, criando a letra, cantando, gravando. Isso é uma coisa muito sensacional. Uma pessoa dessa precisa ter muita coragem e muita segurança do seu trabalho para fazer isso. E o Marcelo D2 tem de sobra. Além disso, vendo, né, o filme, ele ainda é um cara que está absolutamente à vontade na câmera. Uma câmera filmando D2 já é sensacional, assim, que é uma coisa que nem todo mundo tem. Aliás, a maioria das pessoas não tem. E aí você vê ele fazendo isso com maestria, e ele usando a casa, o banheiro,
né? Ele, a esposa, o filho, né? E claro que D2 tem uma equipe, né? Assim como ele é um cara genial, eu sou muito feliz de ser contemporânea dele, de um cara genial, né? Artista contemporânea de outro artista genial é uma coisa muito legal. E é muito, assim, apesar dele já ter uma equipe de gente foda, que trabalha com vídeo e que faz uma pós-produção sensacional, etc. Mas mesmo assim, entendeu? Se fosse outra pessoa que não o D2, ou outra pessoa um pouco menos tarimbada que o D2, não tinha alcançado aquela obra de arte que é esse filme dele. Eu não sei se vocês já viram, tu viu, Lígia? Viu, Caio? Eu já vi. Eu não cheguei a ver, nem sabia que tinha. Bom saber, porque eu só ouvi o álbum. Tá no YouTube. E não cheguei a ver o filme. Só uma correção, Ana, para as pessoas não acharem que nós não somos jovens. Twitch é menina, tá? Então você fala que... A Twitch. Na Twitch. Ai, gente, é porque eu ainda tenho essa coisa muito... esse machismo introspectivo aqui, que eu sempre falo todas as coisas do mundo. É o Camarones, o Talmigadelha, aí falo o Twitch. Mas é tudo estou trabalhando isso. 2021 bem. Tá aí para fazer com tudo. Deixa eu só fazer só um comentáriozinho, Caio, rápido, só para explicar a fala de Ana Morena. Quando ela falou assim, o disco foi feito ao vivo na Twitch, né? Na verdade, foi transmitido ele fazendo um disco de estúdio na Twitch, o que é absolutamente incrível, né? Mais incrível do que gravar um disco ao vivo, na real. Absolutamente maravilhoso. Isso, né? Mostrando como se faz na hora de estar fazendo, não é nem um videodoc. Né, você escolher um timbre com todo mundo dando pitaco, porque também tem isso, as pessoas, ele tem os assinantes, que os assinantes pitaqueiam a obra do cara que ele está fazendo na hora. Não, é sensacional, é muito... Se eu não me engano, numa entrevista que o D2 deu para o canal do João Gordo, aquele que ele tem no YouTube, né, falando sobre culinária e tal, das coisas veganas de João Gordo, acho que diariamente era uma audiência mais de 5 mil pessoas no momento em que ele estava fazendo o processo, né? Vamos chamar de processo criativo, né? Porque envolveu o processo criativo, envolveu a elaboração do disco e a gravação, né? Foi foda. É inovador em vários sentidos aí. E assim, eu acho que uma coisa que vale pontuar que a Ana Morena falou é ele se despir dessa maneira, né? Porque geralmente quando você está criando no estúdio, aqui temos dois integrantes de uma banda e que criam e que produzem, né? Quando você está criando um estúdio, assim, talvez ali você tá... Peraí que eu vou aqui 5 minutos, eu vou e volto. Aí faz alguma coisa ali. Você vai para um momento só seu ali. Ele nem tinha essa chance, né? De fazer isso. Ele não tem nem essa chance de fazer isso, né? Então, o disco é muito bom. Inclusive, essa semana ele lançou um clipe da música... esqueci agora o nome, não... Rompeu o Coro, o nome da música, que é muito boa, por sinal, que é com Jussara Marçal, sabe? Baco é Show do Blues, na mesma faixa, sabe? Cara, é um disco fantástico, sério. Tá um dos melhores do disco do ano, assim. D2 passou, assim, um tempo calado, mas quando abrir a boca, né, tá pra lascar, né? Ele não tem tanta discografia, né, o D2? Ele não é um cara de discografia, assim, né? Ele deve ter uns 5 discos solo. Ele não tem tanta discografia, tem a coisa com Planet Hemp. Eu queria só pontuar algumas... algumas... é uma banda de poucos discos, viu? Exatamente. Queria só Mas pontuar... são todas obras de arte, né? Assim, se você parar para pensar, são todos sensacionais. Todos maravilhosos. Só para pontuar essa coisa das participações e para vocês entenderem o que foi esse disco do Marcelo D2 na Twitch. Esse disco foi patrocinado pela Budweiser, né? Teve um patrocínio de uma cervejaria para ele poder ficar bancando no ar ali, fazendo a parada e também um merchandise. E para quem não está acostumado com o template da Twitch, os fãs doam dinheiro toda hora lá. Então o cara vai e bota R$10, o outro vai e bota R$15. Então cada live dessa arrecadava também uma grana para financiar o disco, né? Que é a centelha da Twitch, é o fã aplicar, né, financiar o artista diretamente ali pelo que ele está fazendo. E a Twitch chegou no Brasil com a música bem forte, né? E esses encontros que estão no disco, e aí eu vou aqui elencar Jorge do Peixe, Criolo, Djonga, Russo Passa Pulso, Og, Jussara Marçal, BK, Baco Exu do Blues, Anelise Assunção, que é quem está no disco, a maioria deles foi criado no ambiente da Twitch.
Então, assim, por exemplo, o Marcelo D2 estava no ar e o Russo Passapulso estava no ar na Twitch do Baiana System, né? Que no caso deles é a Máquina de Louco. E aí a galera, pô, tem tudo a ver com a sua voz, aquela música, o Marcelo D2 está tentando achar um feat e tal. Daí, daqui a pouco chega o Russo no chat, eles começam a entrar, daqui a pouco os caras botam o Russo no ar, entendeu? Ao mesmo tempo, e aí o feat é criado. Assim, absolutamente incrível o jeito de fazer, bem foda, assim. E fica a lição, né, que nem tudo são tecnologias de alta, grandes estúdios. Às vezes você consegue fazer trabalhos geniais com pouca coisa. Tá aí o Marcelo D2 aqui, tá aí a Fiona Apple lá na gringa, né, a Thalídia? Outro detalhe, só um adendo. Esse disco novo dele também saiu em vinil pela Noise. E quando a Noise lançou, o disco esgotou em poucas horas. Eu tentei comprar aqui. Quando eu vi o post tinha 45 minutos de postagem. Quando eu fui comprar, já estava esgotado a tiragem para quem era Noise, né? Para quem recebe a revista Noise. Então, porra, velho, bombou. Eu acho que só por causa desse assunto é muito interessante ver essas plataformas sendo usadas de maneiras tão diferentes, né? Porque quando você pensa na Twitch, eu acho que principalmente 2, 3 anos atrás, você via muito o universo gamer lá dentro. Então, ela se expandiu, ela ganhou popularidade porque a galera ligava lá para transmitir suas missões, suas avançando de níveis, enfim, era um universo gamer muito grande. É tanto que essa semana, mudando completamente de assunto, a Alexandra Ocasio-Cortez, que é aquela deputada, né, de Nova York, ela fez o primeiro comício, entre aspas, via Twitch para pedir votos para o Joe Biden na eleição americana. Então, assim, ela é uma deputada que tem 27, 28 anos, se não me engano. Então, tem tudo a ver com ela usar esse tipo de plataforma agora para isso. Então, é muito legal a gente ver esse tipo de tecnologia, esse tipo de avanço sendo usado para coisas tão diferentes, que vai de game, a música e agora até política. Muito bacana. E é algo que eu não tenho familiaridade. Então, eu não tenho nem TikTok, gente. Eu tenho que me atualizar um pouco das coisas. Acho que ninguém aqui tem TikTok. Não. Alguém tem? Não temos TikTok. Não temos. Eu vou mudar de página, mas mais algum comentário? Não, só queria dizer que essa coisa de não ter TikTok, não, a gente está, na verdade, no movimento contrário. A gente falou isso no podcast anterior, que o objetivo é ter menos Instagram, inclusive, né? Ter menos essas coisas. Então, tudo bem, cada um tem a sua... Eu sou da seguinte filosofia: você escolhe o ambiente que você quer estar. Exato. Sabe? Eu não quero estar no TikTok, quero estar no Instagram. E para mim, o Twitter faz a melhor curadoria possível e imaginável do TikTok, entendeu? Só vai para lá, exato. E se você quiser ver as coisas do TikTok, você não precisa ser assinante, não precisa ter perfil, você pode ir lá e ver. Eu, por exemplo, não tô no Twitter. Eu tô, mas não uso. Mas não tô, né? Que eu sei sim, eu é que posto no seu lugar. Então, mas o Twitter é o, né, Lígia? O Twitter ainda é o, né? Vou falar a Twitter também. É o Twitter. O Twitter que é o preferido, o mais amado entre os jovelhos, né? Todos os jovelhos estão lá representando. Real. Vamos passar de página. Eu quero comentar um pouco agora sobre o álbum novo da Lued Luna. Não sei se vocês chegaram a ouvir. A Lued Luna lançou um álbum. Ela lançou primeiro um single que foi assunto aqui no Podástico. E aí ela lançou esse álbum novo dela, que é absolutamente maravilhoso. E o primeiro comentário que eu faço sobre esse álbum da Lued é que eu realmente achei que ela vinha para um lado da música pop, assim. Ela virou uma cantora pop, né, parando em todos os festivais. O som da Lued, do primeiro disco dela, é altamente jazzy, né? É um som baixo, a masterização é baixa, né? Tem pouco elemento ali, a percussão e a voz dela e um violão. E eu jurava que ela viria com uma coisa com mais som, né? Com mais beat, com mais batida, com mais África, apesar de ser muito África o disco. Mas não, ela enveredou, acho que está mais jazz ainda do que o primeiro. E é um trabalho que me pegou assim de surpresa, fiquei bem impactado. Não sei se alguém ouviu e pode comentar mais. Eu, particularmente, ouvi ontem,
né? Ouvi ontem na... Você falou que ia entrar na pauta, aí eu vou ouvir o disco. Cara, eu achei extremamente sofisticado. Eu não conheço o trabalho dela, então foi até muito bom eu ter ouvido assim, porque eu fui completamente despido de preconceito, né? Assim, preconceito no sentido de ter uma concepção de um trabalho anterior na minha cabeça, e achei fantástico, um disco muito bonito, por sinal. Assim, e eu consumi de uma maneira bem interessante, porque eu uso a plataforma da Apple Music, e eles fizeram um capricho, não sei se foi da parte da artista ou se foi da parte do player, cada faixa é uma faixa comentada. Então, eu fui escutando as faixas e fui lendo sobre as faixas, então entendendo as faixas, sabe? E aí tem tipo um press release antes, com as falas dos artistas, dos músicos que se envolveram. Cara, muito bonito, assim, o trabalho. Eu conheci ela através de uma versão que ela fez do disco, de uma música do Gilberto Gil, Extra. Eu conheci ela a partir daí. E aí escutei esse disco, achei ele muito bonito, por sinal. Foca tinha falado na semana passada do clipe dela, há 2 semanas atrás do clipe dela, que ela é grávida, né? Então, e a capa é ela na água. Eu acho que tem... Bom mesmo é estar debaixo d'água, é o nome do disco. Eu acho que tem alguma coisa a ver com maternidade. Talvez ela faça o parto dela na água, não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Eu viajei nesse momento aí. Ana, ouviu? Eu ouvi algumas músicas, eu achei muito, assim, eu fiz uma curadoria da Natura Musical junto com a Lued, então eu tive a oportunidade de vê-la... Chique! Vamos começar a soltar nomes aqui, vamos lá. Não, então eu acompanhei, assim, ela defendendo artistas, ela colocando coisas e tal, então eu acho que esse trabalho novo dela é absolutamente ela. Essa coisa chique, essa essência da excelente MPB que a gente tem, sabe? Eu acho que me remeteu um pouco a isso, da MPB das antigas, mas não é um som datado, mas tem essa vibe classuda que você vê na nossa MPB, puxando, tem essa coisa jazz, assim, é muito chique, é muito ela. A Lued é uma artista que, se ela fosse assim para o popão, eu acho que não tem, assim, pelo pouco que eu conheço ela, de vê-la falar e de vê-la, né, conversar, eu sinto que é muito a cara dela isso, pelos textos que ela tem publicado no Instagram. É exatamente isso, Caio. Ela tentou o parto, acho que ela não conseguiu completar o parto em casa, ela terminou o parto no hospital, mas os textos, a forma como ela se comunica com o público, as palavras, tem muito a ver com esse disco, e eu vou ouvi-lo muito ainda, só que eu ainda não ouvi todo, vi só uns pedaços. Ana, eu vou pedir para você desligar o seu vídeo e ficar só com áudio, porque melhora o seu áudio aqui para nós. Lígia, Lued Luna, qual é a dela? Você está em São Paulo e ela, assim, foi uma artista que é baiana, né? Se mudou para São Paulo e isso deu um up na carreira dela, né? São Paulo botou a Lued Luna no mapa, assim, essa que é a real. É essa impressão mesmo aí, a turma de São Paulo mais indie abraça ela, e esse disco chegando também aí? Super. Lued Luna foi uma pessoa que eu conheci na noite em São Paulo. Na noite, literalmente, eu estava nas festas que tocam brasilidades aqui em São Paulo, que eu adoro, inclusive saudades. Sai micróbio, volta a festa. E eu ouvi Banho de Folhas e eu fiquei, meu Deus, eu tirei o meu celular para colocar no Shazam e falei, quem está cantando, que música é essa? Entendeu? Então, foi uma das músicas que eu mais ouvi ano passado, inclusive. E assim, eu concordo muito com o que a Ana falou. Ela traz uma elegância, uma classe na interpretação dela das músicas que é muito particular e que é muito bonito de ouvir, né, de ter essa experiência no momento que você está ouvindo as músicas e os álbuns dela. Eu não cheguei a ouvir esse álbum inteiro, eu ouvi o single e algumas outras músicas. Eu
né, eu gosto basicamente de tudo que ela lança, então é uma questão de tempo para isso aí entrar nas minhas músicas favoritas, para estar no repeat, etc. E o que você falou de fato é verdade, entendeu? Ela tem um poderio aqui em São Paulo e né, um reconhecimento do nome dela é algo realmente real. Realmente real foi ótimo. É algo que de fato acontece nessa cidade. Que assim, já viu ela se apresentando em festivais menores, né? Assim, você não vai ver ela num Lollapalooza da vida, mas é um tipo de nome que se encaixa perfeitamente num Koala, se encaixa perfeitamente em festivais que acontecem aqui pela Rua dos Pinheiros, etc. Nome constante no Sesc. Enfim, ela é uma pessoa que realmente é super importante para esse cenário aqui, e eu acho que é uma das vozes e uma das sonoridades que realmente mais me agradam dessa galera que está surgindo aí. Surgindo não, essa galera que está aí fazendo música. Mas eu acho que ela é um super nome para o Lollapalooza. Eu não acho nem um perigo ela não estar no próximo Lollapalooza, por exemplo. Vai estar. Não duvido nada. Eu acho que um detalhe que era legal de falar, e aí Foca deve saber bem melhor, assim, eu li pela coisa aqui que eu fiz aqui, ela gravou o disco no Quênia. Então, a sonoridade do disco tem essa influência também. É um disco meio banda de jazz, assim, vamos dizer assim, a formação da banda. Até a timbragem mesmo. E... Desculpe. Aí... Mas foi gravado fora, assim, sabe? Então, essa influência africana está bem presente. Eu acho que e é uma coisa que também está presente no disco do D2, só para fazer a conexão. O disco do D2 também tem muita coisa da música africana, está muito presente mesmo. Eu acho que até uma retratação da música brasileira está se fazendo com essa geração, com a influência da África, sabe? Ela gravou meio em São Paulo, né, na Red Bull Station, e meio em Nairobi, no Quênia, né? Ela tinha essa conexão, fez essa viagem de pesquisa mesmo, né, para o disco, e ficou, assim, maravilhoso, realmente, é um trabalho bem forte. Tem um cover da Nina Simone no disco, lindíssimo, maravilhoso, é uma das melhores músicas do disco. Esse cover, deixa eu procurar o nome da música, é aquela I Want Got No, na verdade. Ain't Got No, esse é o nome. Que é uma das músicas, dessas músicas maravilhosas da Nina Simone, assim, então, discão. Podemos mudar de página? Alguém tem mais comentário? Podemos. Ana Morena, algum comentário adicional? Aparece aí, Ana, de novo. Só para testar. Eu tô vendo um mapa. Acho que Mudei de lugar agora, para melhorar a internet. Boa. Ó, a gente vai agora falar do assunto da semana, na real, né? Esse foi o assunto dessa semana, que foi o aniversário de 30 anos daquela MTV. Não essa, né? Daquela MTV que a gente se acostumou a ver no comecinho das nossas carreiras musicais, digamos assim. E aí eu tô falando mesmo de influência, né? Eu entrei em pelo menos 10 discussões sobre a MTV essa semana, em vários chats diferentes, porque é um assunto tão emotivo para quem faz parte dessa geração, que termina causando esse tipo de coisa, né? Eu botei no meu... Primeira coisa sobre falar sobre isso é que é maravilhoso ver que depois de 30 anos a MTV continua... tem sido, né, um papel preponderante para essa cena de agora, como influência, né? Foi uma influência gigantesca para todo mundo que está na música agora, sejam fazedores de música ou sejam fãs de música, né? Aí eu acho que a geração 40 anos assim foi impactada diretamente por essa MTV. E uma coisa incrível, já toquei umas ideias com vários ex-VJs da MTV. O Chuck é meu amigo, já gravei com ele 1000 vezes. O Gastão é brother, vai nas coisas, a Gaia, a Lorena Calabria, que a gente sempre encontra por aí. Tem, alguns ex-VJs com os quais a gente tem amizade, já fiz curadoria com alguns deles. E uma coisa que todo mundo fala, assim, é que não adianta vilvar a MTV em 2020, né? Que, assim, a MTV não seria aquela MTV se ela aparecesse agora. Por isso que é tão importante a gente... Gaia, desculpa. Por isso que é tão importante a gente pontuar que historicamente é maravilhoso.
mas a viuvez talvez não faça sentido. Eu queria só comemorar o aniversário da MTV, posicionando o que aconteceria se a MTV aparecesse agora, por exemplo. O que vocês acham? Eu vou começar com a Thalígia, que é a nossa comunicadora, que já teve carteira assinada na comunicação, assim, sabe? E ainda tem, né? Mas Ainda queria tem, começar com ela. Cara, vamos lá, a MTV foi a grande responsável pela formação da minha personalidade musical, porque a MTV, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi MTV, eu tinha mudado para Natal, foi em 1997, e Mossoró não pegava MTV, porque era o VR, o VH, sei lá, tem uma sigla lá que eu não lembro, não pegava, e eu lembro a primeira vez que eu sintonizei o 25. O HF, Lígia, o HF. Eu lembro a primeira vez que eu sintonizei o 25 e estava lá em MTV. Eu lembro desse dia, se eu fechar o olho, eu sei a roupa que eu estava vestindo, tudo. Então, foi um negócio muito importante para mim. E assim, eu tenho uma relação não só de amor, mas, de fato, um pouco até de quando eu olho para o profissional, entendeu? Quando eu estava na faculdade, eles abriram aquele concurso de VJ. Eu entrei no concurso de VJ, eu passei em algumas etapas, entendeu? Só que eu precisava viajar para Salvador para fazer a etapa seguinte. Eu falei, não, deixa para lá. Então, acabou que não rolou, mas é isso. Quando eu lembro dessa época de ouro, que eu ligava para o Disque MTV, que era Sabrina Parlatório quem apresentava, e ela ficava lá esperando para ver quem ia ficar em primeiro lugar. Quando eu via as dicas de cinema de uma pessoa incrível, que era a Marina Persson, naquele quadro dela que ela tinha, o Casé Peçanha, desligando na cara das pessoas, entendeu? Cara, isso aí, o Edgar, que era o meu crush da MTV, lindo, maravilhoso, crush total. Eu lembro que uma vez eu mandei um e-mail pro programa à tarde, que eu esqueci agora o nome, que era o Marcos Mion e a Didi Wagner que apresentavam, e eles leram meu e-mail, meu Deus, eles leram meu e-mail, não. Enfim, então, realmente, era uma relação, assim, muito de adolescente, grupo, de tudo, sendo plenamente correspondida, entendeu? Era um amor que eu era muito correspondida pela MTV daquela época, que eu tenho certeza que não aconteceria, de fato, se fosse hoje. Mas é isso, pensar que são 30 anos já, eu tenho 37 de idade, então eu entrei na MTV quando eles tinham, sei lá, 6 anos de idade, e eu acho que precisou desse momento de amadurecimento mesmo para eles estabelecerem o footprint que eles estabeleceram depois, e é isso, é uma pena ver que não existe mais isso, mas ao mesmo tempo talvez seja melhor realmente ficar guardado nesse baú aí de memórias apreciadas por nós. Antes de passar para a Ana e para Caio, para vocês verem como são as coisas, né? A geração que Lígia narrou não é a minha. A minha geração é outra. A minha geração é do Tanda, é do Gastão, né? É do Fábio Massari, né? Da Astrid, do Fábio Massari, do Rodrigo. Zeca Camargo. O Zeca não é dessa geração. O Zeca é de antes dessa geração, que é da primeira geração. Né? Camargo, o Zeca é o primeiro de VJ da MTV junto com a Astrid. Então, assim, como é influente, né? Como tem influência no que a gente ouviu, no que a gente passou a gostar, né? Porque o que acontece, bem rápido, só pontuando para já passar esse assunto de janela, o que acontece rapidamente é que a MTV era local de informação, e se fosse de informação jovem, era praticamente o único, né? Por isso que eu falo que a MTV não faria nenhum sentido hoje, né? Assim, ela não teria o reverb que ela teria hoje, né? Ana, para você, como foi que chegou isso aí? Então, a MTV chegou de uma forma muito devagar comigo, assim, eu não tinha eu não era uma MTV maníaca como a Thalys já está postando aí, apesar de eu ser mais dessa parte dela aí, dos VJs dela aí, do que desses aí mais antigos. A Astrid, ela já era quando eu comecei a ver, ela já era sei lá, uma old school da MTV, assim, né? Ela já tinha outros projetos, mas eu lembro muito do Casé, lembro do Edgar, muito e no finalzinho ali, tinha o Marcos Mion com os piores clipes, que era muito divertido de ver e tal. Mas eu também tenho uma particularidade, que é o seguinte, a MTV também, ela foi um pouco motivo de muita frustração, eu acho, para os artistas que não tinham essa entrada
né, que não eram do eixo São Paulo, Rio, sei lá, Minas, Brasília. Então, eu não tenho um sentimento tão amoroso assim, porque quando eu lembro da MTV, eu lembro do meu sentimento de frustração de ser absolutamente impossível um artista meu tocar ou chegar lá, a menos que eu me mudasse para lá e tivesse uma gravadora, que na época isso ainda era muito forte. Só interrompendo, Ana, só um pouquinho, só para dizer, dentro dessa sua teoria, dessa sua percepção, cai uma ficha para mim que talvez a MTV tenha sido um pivô assim de muito êxodo de banda, né? Sim. Das bandas irem para São Paulo para aparecer na MTV, para dar entrevista. E a gente se humilhava muito para poder ter um VJ aqui numa ação nossa, sabe? A gente implorava para eles virem. Eu fiz receptivo de VJ da MTV que me deu trabalho, né? No Festival do Sol. Exatamente. Então, assim, eu não tenho exatamente um saudosismo tão bom. Eu acho que era extremamente importante, sabe? Foi realmente para a gente conhecer mais coisas e propagar uma cena que realmente não era MPB, não era aquele rock Brasília e tal, mas tinha um outro lado da moeda também que eu acho que não faria sentido hoje, não teria essa força hoje de jeito nenhum, porque a gente vive outros mundos, né? Mas eu tenho esse sentimento assim que massa, mas não tenho saudade do passado. Arrasou, Ana Morena. Tá justo. Caio Vitoriano. Assim, só pegando o gancho de Ana, eu concordo. Eu acho que hoje existem várias MTVs, né? Aí eu me lembro que um amigo meu, não sei quem foi, assim, hein? Eu adorava quando a gente ficava na frente da MTV esperando aquele clipe. Eu fiz, que merda, velho. Eu não adorava, não. Vá no YouTube agora e bote agora o clipe que você quer ver, sem esperar um ano, entendeu? Sem você tá aí levando chá de cadeira. Como eu ficava na frente do Gás Total à tarde, esperando para ver um clipe do Faith No More, entendeu? Então, tem aquela coisa também, porque é massa, mas eu acredito que tem uma coisa interessante em relação aos VJs, principalmente, não vou elencar, mas no meu caso era o Massari, principalmente, e o Gastão, o Rodrigo também. Eles eram curadores, né? Então, o que esses caras indicavam, eu ia atrás. Era difícil em alguns momentos. Eu me lembro que a MTV também depois fez uma revista impressa, né? Então, teve essa mídia também, essa mídia impressa, então era um complemento do que estava na televisão, ou seja, tem alguns assuntos que poderiam ser mais aprofundados ali. Ficou meio que uma certa concorrente ali da Bis, ou entre outras ali. Mas eu tenho uma memória afetiva de um momento. Meu primeiro contato com a MTV foi o seguinte: eu estava numa loja de Natal, que era o Hiper Bom Preço, da Prudente de Moraes, e aí tinha um stand de venda. Nada Hiper Bom Preço da Prudente. Tinha um stand, na época que o Hiper Bom Preço ainda tinha uns laguinhos com peixe. E aí umas carpas. E aí tinha um stand de parabólica, e nesse stand de parabólica estava passando MTV. E o clipe que estava passando era Brothers in Arms, do Dire Straits. Vou falar igual a Thalys, já me lembro desse momento, da roupa que eu estava. E eu me sentei no chão, de perninha cruzada, e vi o clipe inteiro. Acabou aquele clipe ali, eu falei pro meu pai, eu quero comprar um disco do Dire Straits, Brothers in Arms. Para você ver o poder que o negócio tinha, entendeu? De concentração. Os influenciadores originais, né? Exatamente, porque você também não tinha espaço para dispersão, era o que eu estava comentando no congresso que eu estava participando até hoje. Então, hoje é muita informação. Hoje você assiste um clipe, olha também, checando o seu e-mail ali, entendeu? Assiste um clipe assistindo o outro no telefone, né? Exatamente. Então, e assim, para quem não conhece, fica a dica de escutar essa música Brothers in Arms. É uma música belíssima, um clipe. Então, vai também aí da linguagem dos vídeos e tal, que a MTV influenciou, aí fica será que a MTV influenciou os clipes ou os clipes influenciou a MTV, né? Fica essa pergunta. Aperta, né? Aí a sirene do Jovelho. E aí, fica Brothers in Arms, é brincadeira. Mas a música é bonita, cara. A gente falou de D2 e de Lued, pô. Então,
Então fica essa dica, pelo menos do vídeo, né? Eu acho que o clipe é uma linguagem que a MTV, aquela MTV que a gente conhece ficou para trás, mas o clipe nunca esteve tão vivo. A gente acabou de ver aqui, acabou de discutir aqui o disco do D2, os últimos dois, inclusive esse, o anterior, é todo um clipe. Alô, Ed Luna, o álbum é visual também no YouTube, só para a gente pontuar. O Ashed Out. Praticamente não existe música sem vídeo hoje, né? É muito complicado você lançar uma música para ser hit, ou então para ela ter clique se ela não tem vídeo. E falando nisso, né? Falando sobre esse assunto, pegando esse gancho, hoje, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas acho que foi hoje, caiu nas plataformas digitais o álbum maravilhoso, icônico, Pro Choice, né, no braço, escrito no braço, para quem viu o vídeo, uma das primeiras vezes que um artista lutou pela luta do direito de escolha das mulheres ao aborto, que é o disco icônico do acústico Pearl Jam, que é um dos maiores acústicos da MTV, só não é maior porque aconteceu um acústico em Nova York, de uma banda chamada Nirvana, que realmente não tem como comparar. Mas esse é icônico que caiu hoje nas redes sociais. A Thalys já está assim, botando o dedo para baixo, porque para ela deve ser o acústico da Lady Gaga, nem sei se existiu esse acústico, mas, bem, deve ser algum acústico outro. da Miley Cyrus, que gravou essa semana aí. Não. A Dua Lipa, sei lá. É porque eu não vejo. Desculpa, gente. Eu sei o que a Thalys vai dizer. Vai lá. Eu vou falar. Vai não. Eu não acho nada demais esse acústico do Nirvana, e, na verdade, eu não acho nada demais o Nirvana. É isso. Podemos prosseguir. Pessoal, a gente fica por aqui no Podástico de hoje. Um grande abraço. É o direito dela. Desculpa, gente, mas eu amo do Pearl Jam. Vamos lá, prosseguir. Não, bem, eu acho que vamos fingir que não existiu esse momento, né, Caio? Eu acho que, inclusive, esse do Pearl Jam, assim, só para dar entrou hoje, eu sou muito fã da banda. E, cara, uma apresentação gravada em 92, só foi liberada agora. Deve ter tido muita conversa para o negócio sair, entendeu? Então, uma vez eu estava falando com o Foca e Júlio, nossa conversa aí, nesses nossos fuxicos, como fala antes falou que tinha o spoiler da MTV estava todo meio fragmentado nas questões dos direitos e tal, então é bem complicado. O Pearl Jam já tinha lançado essas músicas numa edição comemorativa do Tem, num CD à parte, fizeram a edição comemorativa, tal, tunaram as faixas, e aí vem um DVD e um CDzinho, mas nunca teve o lançamento do acústico, não está tendo agora, que vai sair em vinil e CD, eles vão ter que fazer uma publicidade em cima, com certeza, né? O momento é oportuno também, Foca falou da questão política aí do Pearl Jam, que sempre foi muito ativista, né? Principalmente o Stone Gossard aí tá batendo todo dia na internet aí, querendo angariar voto por Biden e tal. Então, tá, assim, tem uma... Demorou demais, né? O do Nirvana... que foi gravado em 94, meses depois saiu póstumo, inclusive, saiu depois até do Kurt Cobain ter falecido, né? E o do Pearl Jam saiu agora, cara, que treta da porra, né? Mas comemora, né? Assim, comemora os 30 anos da MTV no Brasil, porque esse acústico foi bem icônico. Eu tô só gancheando aqui, o Caio falou sobre essa onda do Stone Gossard, né? E Caio comentou, e eu também tenho visto, e a gente tem visto muito, a incrível interação dos artistas e dos atletas americanos com a eleição, né? Que é daqui a 2 semanas, né? Dia 2 de novembro, né? Dia 3 de novembro. Dia 3 que, na verdade, termina a eleição, né? Porque ela já começou, você já quiser votar, você já pode. É uma doideira essa eleição americana. Em alguns estados, sim. Né? Em alguns estados você pode votar pelo correio, é uma doideira. A Thalys já me corrige, acho que tem até uma proposta por e-mail, né? Votar por e-mail, tem isso? Não, ainda não, mas é mail de correio mesmo. Uma coisa, inclusive, vou deixar para você, I'm gonna let you finish, Foca, mas se alguém que, eu acho que é 99,9% da população, não entender como é que funciona... A Thalys já caiu. A Thalys já deu uma travada. A Thalita caiu, mas ela volta já. Eu vou continuar comentando aqui. Mas será que continua gravando? Não sabemos. Tá gravando aqui. Vamos fingir que tá gravando. Uma coisa que a gente tem visto, né, Caio? Você até comentou aí, é que tem vários artistas botando tipo
capas novas nas plataformas digitais com Volt, né? Exato. Lígia voltou. Pode voltar. Complementa, Lígia. Você que vai editar que lute. Aí vamos lá. Mas continuou gravando, Lígia? Tá gravando aí? Continua. Boa. Seguindo, você que vai editar que lute. Então, existe um episódio dessa semana do podcast do New York Times, que é o The Daily, é em inglês, mas eles têm uma dicção maravilhosa, dá para entender se você tiver inglês até intermediário, que tenta explicar o que é o sistema de delegados do sistema eleitoral americano. Então, o episódio, se não me engano, foi ao ar ontem ou antes de ontem, mas dá uma procurada lá no arquivo do The Daily, que é uma aula de algo que é inexplicável. Mas recomendo, porque você tem um pouco... Por mais que você não entenda como é que isso se sustenta até hoje, você sabe de onde é que saiu e por que é tão difícil de reverter. Entendeu? Então, eu não vou nem tentar explicar aqui, mas é algo que, de fato, fere muito a democracia e é muito hipócrita dos Estados Unidos se autodenominarem a maior democracia do mundo quando uma maioria não é quem escolhe o representante que está no poder. A democracia americana é uma desgraça, sinceramente. É uma droga. Inclusive, não sei quem disse isso, mas a pior ditadura é a democracia, né? Inclusive, pelo amor de Deus. Alguém disse isso. Mas é complicado. Eu queria, inclusive, indicar um comediante stand-up, mas que ele é incrível, um cara do Pará, acho que ele vive em São Paulo, que é o Vitor Camejo, que ele tem um jornal chamado Jornal de Casa, um Jornal de Casa, que é toda segunda-feira, vai ao ar, e ele é um cara super antenado, e ele explicou. Eu, pela primeira vez, entendi como era a eleição americana, porque ele explicou. Então, você pode ver no YouTube, é sensacional. Ele fez na época do Black Lives Matter, ele falou um pouco sobre a questão da violência, e foi um dos vídeos mais incríveis que eu já vi, assim. Inclusive, ele bateu, ele disse, nossa, eu quase não faço esse vídeo, porque foi muito difícil, né, esse jornal, mas ele é um cara que ele consegue facilitar a compreensão de uma série de coisas, inclusive da desgraça que é o nosso governo, né? Ele explica de uma forma divertida, mas muito didática, e eu indico demais para a galera ver o Jornal de Casa, Jornal de Segunda. Diga de novo do jovem, só para reforçar. Vitor Camejo. Você pode, inclusive, segui-lo no Instagram, que ele tem um cachorro que é uma coisa fofa, e é isso. Aqui é a Legião dos Cachorros, só para avisar. Quem não também gosta tem um gato. Cachorro, é bom não ouvir o Podástico, né? Porque sou só pró-cachorro. Gente, vou andar para frente que nós já... Quem não é pró-cachorro, gente? As pessoas têm que ser pró-animais, pró-vida, pelo amor de Deus. Essa edição do Podástico vai ficar enorme, viu? Porque aqui a gente está na mesa de bar, aí aquele tempinho, 40 minutos, não sei, viu? Acho que vai passar disso. Já está em 42. Já vai para frente aí. Eu quero aproveitar, 43 minutos já, segundo a nossa diretora de hoje, a Thalígia. Eu quero aproveitar para botar na roda o próximo assunto. Tô só no gancho hoje, tá bom, hein? Tô só no gancho. Para falar sobre Os Sete de Chicago, que é esse filme que acabou de entrar na Netflix agora. É um filme que narra... O filme inteiro é um julgamento de 7 ativistas americanos. Esse julgamento aconteceu, a história é real. Na época da Guerra do Vietnã e de uma eleição, né? Os caras foram para Chicago fazer um protesto, se encontraram, são de vários grupos diferentes, né? De movimentos ativistas diferentes, e se encontraram, e o governo americano armou uma arapuca para pegar os líderes, e eles são julgados e tudo mais. Não vou falar mais, que o resto é meio spoiler, apesar de que o filme é sobre um caso real, verídico, mas sempre bom não se estender muito para o que aconteceu, mas fica a dica, e é incrível, assim, volto a dizer, tem tido um movimento sobre essa eleição americana nunca visto antes na história do mundo. E é em todas as partes, em todos os lugares. Para as pessoas se conscientizarem da eleição, da importância dela. Assim. Eu acho que aqui no Brasil a gente está tão amassado pelo misto de coronavírus e Bolsonaro que talvez a gente não esteja percebendo isso, mas
Fica claro quando você ouve os artistas, vê os atletas, vê os cineastas, vê o que alguns templates têm botado para a galera assistir na hora do gol, como os 7 de Chicago, e outros movimentos meio indiretos que têm acontecido. Fora que várias revistas e jornais, é um praxe da eleição americana, para quem não sabe, os jornais e as revistas escolherem um lado e divulgar isso. Colocar no editorial, né? Colocar no editorial, para não vender uma... Apesar de que isso também é uma forma, né, meio... Você nunca sabe se o cara está recebendo, se ele não está para fazer isso. É difícil de dizer, mas o cara tem que assumir um lado, né? Se ele vai falar ou criticar um candidato ou outro, ele tem que assumir um lado. É incrível. Mas lá é assim que funciona. Então, assim, eu não sei se alguém já viu esse filme, mas se não viu, fica a dica. Se alguém viu, quiser comentar, é agora. Eu não sei se alguém viu, mas... Eu não vi o filme. Rapidão. Que, de fato, isso está acontecendo, Foca. Eu anotei aqui no meu caderninho para ver. Eu acho que, assim, o que está acontecendo, vou tentar ser bem breve, é que os Estados Unidos, os democratas, os liberais americanos, eles viram que, cara, o que está acontecendo agora não dá, entendeu? Não dá mais, e eles precisam fazer alguma coisa. E eu acho que existe um trauma muito grande de 2016, quando eles achavam que estava tudo bem, Hillary já ganhou, e aí a galera descansou, e aconteceu o que aconteceu, por mais que ela tenha tido 3 milhões de votos a mais do que o Trump, ela não foi eleita, por conta do negócio dos delegados. Então, assim, eu acho que eles estão tentando... Tendo em vista todas as ameaças à democracia, que o próprio Trump não tem nenhuma vergonha de falar em qualquer lugar que ele vai, eles estão apostando todas as fichas para dizer, cara, ou a gente ganha de lavada, ou a gente vai se fuder para provar que, de fato, a gente está chegando ao poder de uma forma justa e honesta e, enfim, com credibilidade, né? Então, isso tem sido realmente refletido em todos todas as vertentes. Eu acho que na cultura, não só na música, como na TV, você está vendo programas fazendo reunion dos elencos. Seinfeld, entendeu? Se reuniu para fazer um evento para arrecadar doações para a campanha do Biden. O elenco original do musical Hamilton, o elenco original da série VIP, sabe? Assim, então está sendo um esforço realmente muito grande das pessoas, porque assim, eles sabem que tem muita coisa em jogo e que não dá para ter vacilo. Eles precisam certificar que vai ser como eles falam lá, um landslide, de lavada, porque senão o Trump vai para o STF deles lá para brigar contra. Para quem não sabe, a eleição americana tem uma... Meu Deus, como é que fala isso? Jurisdização, sei lá como é que fala isso. Bem, se a eleição é muito apertada, ela vai para o jurídico antes de ser... Ou seja, o candidato não é eleito quando ele é eleito, ainda rola um pós-jogo ali. Isso é normal, já aconteceu. Inclusive em eleições americanas. Se eu não me engano, 1 ou 2 vezes isso aconteceu. George W. Bush e Al Gore foram nesse esquema. Foi nessa onda, né? Eu lembro que aconteceu, acho que 2 vezes isso aí, E o Trump já disse que se ele perder as eleições, ele vai ver se vai sair ou não. Ele vai pensar. Vai chiar. A própria aceleração dessa nomeação da nova ministra do Supremo tem a ver com isso. O próprio Trump já falou, se der merda na eleição, a gente não pode ter um Supremo com 8 pessoas, não pode ser empate. Tem que ter um voto decisivo, entendeu? E aí você coloca em questão qual é a credibilidade de uma ministra que foi apontada nas vésperas de uma eleição para decidir se a pessoa que apontou ela é ou não o candidato que vai... Cara, não tem... Gente, não tem. Como lembra um outro país, né? Essas coisas, lembra de Como lembra um país que a gente conhece. Não é isso? Alguém viu o filme? Não, acho que não, né? Eu não vi o filme, mas está aqui na minha listinha. Eu, inclusive, vi o trailer, achei bacana, mas eu não vi, Foca. Fica aí para Vale a visão. O play. Para terminar o nosso podástico de hoje, longo, porém gravado em tempo real, né? Muito mais legal, cara. Vamos ver como é que isso vai ficar, meu Deus do céu. É áudio falhado, gente falando por cima, aquela maravilha da tecnologia. Eu chamo esse tipo de dinâmica de casa de tufão. Né? Tufão, olha que é da novela, né?
Todo mundo ligado. falando isso agora é real. tudo ao mesmo tempo. Era isso mesmo. Casa Ó. do Tufão, pô. Mesa de jantar do Tufão. Carminha, a Débora Como- Falabella, todo mundo É brigando. isso mesmo. Como diria o outro, uma zoada aí para me terminar. Ó, eu quero terminar. E aí, de novo, a Thalígia também pode ser essa pessoa influente, que está na Thalígia maior muito. cidade da América Latina, ou Muito antenada. quase a maior cidade do mundo, com cargo de confiança numa multinacional, aquelas coisas, né? Eu quero falar sobre o Retrato Narrado e Praia dos Ossos, 2 podcasts que estão aí, acho que quase 1 mês para 2 meses, né, que chegou no ar. São feitos pela Rádio Novelo com uma pesquisa absurda, né? O Retrato Narrado, ele fala sobre pelo menos digamos, essa série, né? Ela conta ela conta a história do Bolsonaro, né? A história dele do começo, de criança até chegar na presidência, está no 4º episódio. Sai todas as quartas-feiras. Todas as quartas, né? Eu não tenho muitos detalhes pequenos, mas o que eu tenho para dizer é que é absolutamente maravilhosa. A pesquisa também não pende, isso que é incrível, né? Não tem, apesar da Carol, né, da narradora ser amplamente contra o Bolsonaro, pelo menos ela dá a entender isso em algum momento. A pesquisa é uma pesquisa. Ela não, eu não sei como dizer isso, mas ela não fala mal do Bolsonaro. Ela conta a história dele, né? E ela explica a atualidade na história dele. E aí a história dele, obviamente, fala mal dele, né? Assim, a própria história dele já diz tudo sobre ele. Não tem como Não você precisa. contar. Ele Mas- próprio joga pá de cal nele mesmo, né? Mas tem um detalhe assim que é legal, porque ela discorre sobre traços da personalidade individual de qualquer pessoa, né? Que a gente meio não consegue. Por exemplo, eu não saberia dizer como é o Ulisses Guimarães, foi uma figura importantíssima na história política brasileira. Eu queria muito que tivesse um podcast falando sobre como ele era quando ele tinha 20 anos, para poder entender como foi ele tocar a Constituição, entendeu? E que uma coisa tem a ver com a outra. E ela faz isso de uma maneira absolutamente fantástica. Vocês já ouviram? Sim. Sim. A Thalígia, comece. Vamos lá. Eu acho que, assim, existia um divisor de águas para mim, tá? Existia um divisor de águas nesse quesito de podcasts históricos / políticos no Brasil, que foi o Presidente da Semana, que foi um projeto que foi conduzido pelo Rodrigo Vizeu, que era da Folha de São Paulo, que hoje está no próprio Spotify, né? Ele saiu da Folha, onde ele comandava o Café da Manhã, que foi criado devido ao sucesso do Presidente da Semana. E, enfim, hoje ele saiu da Folha, está no Spotify. Inclusive, Café da Manhã eu escuto todos os dias. Que é ótimo também, adoro. Mas o Presidente da Semana, se vocês não ouviram, ele foi criado justamente com essa intenção. Cada semana vai ser a história, o podcast, sobre todos os nossos presidentes. Então, desde o primeiro lá, Marechal Deodoro, eu espero não levar 0 nessa, eu acho que é Marechal Deodoro, até o senhor Jair. Inclusive, o do Jair foi publicado um dia depois que ele foi eleito. Então, é um projeto de 2 anos atrás, mas que, para mim, foi um divisor de águas em como tratar a história e a política através desse meio, que é o áudio, que é o podcast. Então, quando chega um trabalho como esse da Carol, cara, é muito importante e, assim, é algo que eu acho que vai fazer o que o Presidente da Semana fez há 2 anos atrás, que foi trazer um público novo para esse meio, né? Essa mídia, o podcast, que eu acho que não só o podcast da Carol, mas também o Praia dos Ossos tá fazendo, entendeu? Assim, existe um buzz muito grande rolando porque a qualidade é muito boa, entendeu? Então, o pessoal faz questão de divulgar, o pessoal faz questão de compartilhar nos stories. Tô aqui ouvindo
o retrato falar. Estou aqui ouvindo o Praia dos Ossos. O que é um negócio que queira que não um pouco pedante, mas que bom que as pessoas estão fazendo. Eu vou fazer um adendo aqui, só por uma questão de loucura da atualidade. Assim, e são podcasts longos. As pessoas param para escutar 50 minutos, 55, 1 hora de conteúdo. Um único conteúdo, é um mergulho naquele assunto, porque geralmente a gente lê uma chamada, escuta. Hoje em dia, se você for em qualquer, já dizer sítio, você vai em qualquer site, e aí você chega, travou aqui, você vai em qualquer site hoje em dia, tem um texto e tem a opção de você dar um play também, se você não quiser ler, ainda tem essa. Então, você se aprofunda, são conteúdos pesadíssimos, inclusive, densos. Os dois assuntos, o do Jair e o Praia dos Ossos, né, são conteúdos, não são leves, entendeu? Assim, mas eu acho, Caio, vou discordar de você só em um pedacinho. Eu acho que o podcast funciona porque as pessoas não precisam parar para ouvir. Eu ouço podcast lavando a louça, eu ouço podcast... Concordo. Eu não disse que era para parar de ouvir. Eu não disse que era para parar de fazer o que você está fazendo, não. Eu também escuto muito no banho, fazendo as outras coisas, mas assim, eu estou dizendo em relação ao assunto, sabe? Eu acho que são assuntos que se aprofundam. Para quem não sabe, o Praia dos Ossos é sobre um crime da Ângela Diniz, né, que era uma figura feminina de bastante destaque, assim, tanto a figura dela, né, como o nível de influência dela, e ela foi assassinada, né, o namorado dela, pelo namorado, isso não é spoiler, tem na descrição do negócio, e até hoje está rolando esse caso na justiça e o cara saiu tipo de... É uma história muito famosa essa, né? O cara saiu de assassino para vítima no meio do coisa, que é um absurdo. Então, olha, eu vou ser muito sincera, eu não ouvi nenhum dos dois porque são temas muito pesados, muito difíceis e eu tô evitando. Por isso que eu acho que o retrato narrado, Ana, assim, só para você esfriar o seu coração, não é pesado. Mas é sobre o presidente, né? Que é essa criatura execrável. A figura não é boa, mas a pesquisa é muito boa e, assim, é uma pesquisa que dá para a gente margem para a gente poder discutir, falar. É quase como ler é como ler um livro, uma biografia bem completa do presidente, sendo que, em vez de você estar lendo, você está ouvindo. E feito de um jeito que, assim, os áudios são reais, né? Assim, ela não é ela falando o que aconteceu, o áudio vai pro ar, né? Assim, quando ela fala assim, o presidente falou de fulaninho, é o presidente que está falando de fulaninho, não é ela que está dizendo isso. Então, também não dá muita margem para discutir, assim, o sexo dos anjos, né? Assim, então, isso também evita um pouco contou a história do jeito que ela queria. Não é isso, não... Assim, eu honestamente... Não faz juízo de valor, né? Só conta o Não, se ela estivesse falando de uma pessoa que eu gosto muito, e ela estivesse olhando por um lado dessa pessoa que eu gosto muito, mas por uma coisa que não é muito boa dessa pessoa, pelo que eu ouvi, eu aceitaria o que ela está dizendo sem ficar contestando. Tá entendendo? Acho que esse é o grande lance do retrato narrado, assim. Talvez seja a grande sacada. E para mim... Caminhada, mas retrato falado é um dos melhores momentos da minha semana, assim. Tem sido, né? Eu gosto. Geralmente eu escuto o retrato falado. Geralmente eu escuto o retrato falado, acho que mais... Narrado, desculpa. Retrato narrado. Narrado. Eu também errei, narrado. À noite, geralmente escuto à noite. Estou trabalhando, fazendo alguma coisa, assim, que eu não precise ler e eu vou escutando aquilo ali. E eu acho que é massa também... a imersão que ela fez de ir lá na cidade onde ele nasceu, entrevistar as pessoas que estavam lá, até gente que está lá circunstancialmente, sabe? Tem umas coisas interessantes. Eu acho que vai dar o que falar ainda. Eu espero que isso se torne uma label, assim, retrato narrado, venha outros personagens, né? Não fique aí nesse. Pronta. Lígia, mais alguma coisa? Porque nós estamos realmente com o tempo estourado. Vamos lá, eu tenho duas coisas só para falar. Não, vou falar só uma, na verdade.
Essa semana, né, aproveitando as datas comemorativas, exatamente. Na verdade, não é uma dica, mas é mais uma celebração. É uma dica para mim mesma. Tem que ser correndo, hein? Correndo. Aproveitando essa onda de comemorações, 30 anos, né? Esse mês, né, está sendo comemorado os 20 anos do lançamento do All That You Can't Leave Behind, que é um dos meus álbuns favoritos do U2. Eles estão lançando um kit. Gente, eu quero dinheiro para comprar um kit que eles lançaram com o vinil, que é uma caixa da grossura, de 20 centímetros de grossura, assim, cheio de coisa dentro, maravilhoso. Enfim, é um dos meus álbuns favoritos. Além deles lançarem agora em vinil, eles estão relançando todos os clipes em Full HD, 4K, caralho, a maior qualidade que eles conseguem lançar no YouTube. E assim, eu na qualidade de fã, fiquei bastante feliz com esse lançamento. E é algo que eu quero adquirir no Natal, se possível. Fica a dica, né? Fica a dica pro boy. Fica a dica pro boy. Fica a dica, beijos. Ana Morena, vai embora. Cara, eu não vou indicar nada esse mês, porque eu tô trabalhando feito louca, nunca vi. Parece que o mundo vai acabar em novembro. Então, todo mundo está fazendo todas as coisas em outubro, chamando para tudo vai acontecer e... Então, outubro acabe bem. É a vacina. Vá com Deus. Inclusive, astrologicamente, é o mês mais barra pesada de todo 2021. Novembro vai começar a melhorar e dizem que depois do dia 14 de dezembro, que é o aniversário da minha mãe, a coisa vai começar a melhorar e depois nunca mais a gente vai ter um ano, pelo menos enquanto essa geração viver, tão barra pesada quanto 2020. Aniversário da minha boy também. Também, é verdade. Caio Vitoriano, para ir embora. Dá um detalhe curioso, essa caixa que ele já falou, eu estava conversando com Sara Gurgel, um beijo, amiga nossa. Aí o filho dela é um fã de música, uma criança bem super nova, e disse: mamãe, eu quero a caixa de U2 de Natal. E aí é um drama parecido aí. Tendência. E aí, minha dica é uma dica literária, é o livro chamado Flecha. E mostrando para vocês, né? Estou mostrando aqui hoje. Amo que a música auditiva vai estar Caio mostrando o livro. O livro chamado Flecha, da Matilde Campilho, é uma escritora portuguesa. Ela é bem conhecida aqui, por sinal. O livro anterior dela é o Jockey, foi lançado no Brasil. Esse deve ser lançado também, mas aqui em Portugal está meio que esgotado. E eu passei uns 10 dias sem ler nada do meu doutoramento aqui, li o Flecha, li uma biografia sobre o Basquiat, e fica a dica, Flecha, Matilde Campilho. Quando chegar no Brasil, eu comprando pela internet, a editora é Tinta da China, o nome. Tempo acabado. Meninos, eu vou dar a minha dica final aqui, mas é muito rápida, porque na verdade estava lá na escalada e a gente não teve tempo de falar. O Smashing Pumpkins quer lançar em 2021 a continuidade do Melancholy and the Infinite Sadness, seu disco clássico que está completando 25 anos. E eu estou absolutamente chocado com essa notícia, porque o Billy Corgan quer gravar um disco de 30 músicas. O esquema desse disco, para quem não sabe, é um disco duplo. É um CD duplo, né? Que é um vinil duplo, até cabe num CD. Mas um CD duplo é porque tinha muita música mesmo. Quase 2 horas de música no Melancholy. Então, não é uma dica para agora, mas é uma dica para nós ficar de olho. 28 hits. Pois é, e como vai sair esse material 25 anos depois. Então, a gente fica por aqui. Já vai providenciar que o programa todo vá para o ar, sem corte, sem picote. Farei edição. Vai dar certo. A Deus ajudará, vai dar tudo certo. Um beijo. Valeu demais, gente. Obrigado. Beijo a todos. Casa do Tufão. Ui! Podástico.